Blushes! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma maquiagem pra nossa série de Halloween. Porém, agora estamos chegando na reta final, na verdade estamos com a última maquiagem dessa série, que bora voltar aos clássicos, uma maquiagem de palhaço. Pra essa maquiagem, meus amores, eu trouxe algumas referências. Eu quero uma maquiagem de palhaço que seja rosa, mas também que seja um pouquinho ali, um pouco mais dramática. Então bora que a gente vai reproduzir juntos. Bom, gente, agora eu tentei dar uma leve escondidinha aqui na minha sobrancelha e também coloquei minha faixinha pro meu cabelo não me atrapalhar. E agora, com o auxílio de um lápis branco para rosto, eu vou fazendo um desenho aqui no meu rosto, tá? Dessa forma aqui, separando uma parte do meu rosto, tá vendo? Como se fosse, gente, uma máscara. Estão vendo? Bem aqui mesmo. Não precisa ser totalmente certinho, depois aos poucos a gente vai arrumando. Mas é mais ou menos assim que tem que ficar. Vocês podem colocar até menos mesmo, só pra dar um foco aqui pra essa região e deixar o lado de fora realmente como se fosse uma máscara. Com o esboço mais ou menos assim, na parte de dentro, vou preencher tudo com essa base aqui, que na verdade é um BB Cream, que ele é da Una Makeup. Vou aplicando ele por todo o meu rosto, porque eu quero essa pele um pouquinho mais branca, mas não totalmente. Bom, meus amores, depois de já pintar a minha cara inteira, pelo menos a região que a gente demarcou, eu vou selar toda a região da pele com esse pó aqui da Playboy, tá? E também a região aqui da parte dos olhos e mais central mesmo, vou aplicar esse pozinho aqui da Pink 21, que ele é mais clarinho. Por quê? Eu vou vir fazendo um contorno depois e eu quero essa região bem clarinha. Por isso que eu vou diferenciar os pós. Bom, meus amores, depois de eu selar tudo, ficar tudo bem matificado, agora eu vou vir com esses pigmentos neon, que geralmente eles vêm assim, meus amores. Vários, eu peguei o rosa, tá? E um pincelzinho um pouquinho mais fofinho assim, mas bem levinho, sabe? Porque eu não quero correr o risco de marcar. Com esse pigmento rosa, a gente vai fazer como se fosse o contorno desse palhaço. Então, eu vou vir daqui, por isso que eu pedi um pincel bem mais tranquilinho assim, porque um pincel mais concentrado seria difícil de esfumar. Então, a gente vem esfumando. Aqui vocês podem fazer como se fosse, na verdade, a região do blush. Então, a gente vem aqui fazendo só até aqui a parte do contorno. E depois vocês podem vir acumulando um pouquinho mais aqui também, tá? Então, eu vou vir fazendo assim, como se fosse a parte do contorno, só que mais na parte da bochecha, tá? Bem aqui em cima da maçãzinha mesmo. E venho com a mão bem leve, meus amores, justamente pra não marcar, pra ficar tudo bem esfumado. Agora, meus amores, que eu já consegui fazer esse contorno bem esfumado, vou vir com o mesmo pincel e o mesmo pigmento, só que dessa vez com um pouquinho mais de calma. Por quê? Vamos fazer o contorno do nariz com o mesmo pigmento, só que eu quero subir e fazer um grande esfumadão, deixando essa parte aqui da pálpebra mesmo, bem do início, sem nada. Se vocês quiserem, podem vir com um pincel um pouquinho menor, para dar um pouquinho mais de precisão na hora de marcar. Bom, meus amores, desse jeitinho, aqui tá um pouquinho mais fraco na câmera. Pessoalmente, tá bem neon essa maquiagem. E essa parte aqui dos olhos, meus amores, aqui vai ficar esse esfumado e aqui dentro a gente vai colocar um pouquinho de glitter. E agora eu quero dar um pouquinho mais de vida para essa maquiagem, então eu quero fazer uma bolinha rosa aqui, aqui e no nariz também. Para fazer essa bolinha rosa, meus amores, eu vou usar um pincel fininho assim e uma bruma. Vou molhar o meu pincel para ele ficar bem melhor de trabalhar, tá? E o mesmo pigmento, porque assim o pigmento ele vai ficar bem mais forte e também vai ficar diferente do esfumado. Então a gente faz uma bolinha aqui, que quase não pegou na câmera, mas tá desenhado. E outra bolinha aqui, realmente, pra ficar essas duas bolinhas de bochecha e também aqui no nariz. E agora, meus amores, depois de fazer os círculos e também dar uma reforçada na parte dos olhos, eu vou vir com essa minha paletinha de glitters, que vocês estão vendo que tem um glitter rosa
muito bonito, que brilha muito? Pois é, vou aplicar ele bem nesse meiozinho assim, justamente para trazer um pouco mais de brilho. Meus amores, agora pro resto do rosto, pra gente poder também trazer iluminador pro resto do rosto, vou usar esse meu duo aqui de iluminador da Ruby Rose, essa parte aqui rosinha, vocês estão vendo? Que é um iluminador, gente, que brilha muito. E como tudo é no tom de rosa, quero trazer também esse tomzinho aqui pra parte da pele. Tô usando o mesmo pincelzinho que eu usei pra sombra, justamente porque eu quero deixar esse tomzinho rosa. Gente, olha como ele brilha. Não é porque eu sou um palhacinho que eu não vou ter iluminador, meu bem. Vou ter sim, principalmente porque eu quero brilhar muito. Então eu vou aplicar em pontos estratégicos, como a gente já sabe, que a gente sempre usa. E também no corpinho desse nariz aqui, puxando pra testa. É legal aplicar bem aqui, porque já dá um efeito de afinado também nesse nariz. Bom, meus amores, aqui com o lápis branco eu já fiz mais ou menos um desenho do que eu quero aqui pra gente já trazer ainda mais esse ar de palhaço. Então eu começo aqui nos meus lábios, engrosso um pouquinho nessa parte e vou subindo, atravessando aqui essa bolinha. E aqui em cima a gente faz como se fosse um triângulo. Porque eu gosto de vir com o lápis branco antes, pra gente poder fazer toda essa marcação e se der alguma coisa errada, passa aqui o dedo que nem dá pra ver. Então logo depois de fazer toda essa marcação, eu venho com um delineado com a ponta fininha e já marco tudo isso. Agora, meus amores, que eu já fiz o desenho, que inclusive eu também fiz duas bolinhas aqui em cima para ainda mais simbolizar essa questão do palhaço. Vou fazer todo o contorno da minha boca com o próprio delineador e o meinho eu quero fazer com o pigmento rosa, justamente para trazer ainda mais essa questão de um palhaço totalmente rosa. Bom, meus amores, a maquiagem está assim. Me perdoem pela boca, porque realmente tentei fazer algo rosa, mas acabou por conta do gloss. Ficou avermelhado, mas eu acredito que fez muito sentido nessa maquiagem. Agora eu vou dar os últimos detalhes aqui e já volto pronta pra mostrar pra vocês. Bom, besties, assim ficou a maquiagem. Fiz alguns pequenos detalhes só pra gente conseguir finalizar ela. E olha que coisa mais legal. Ficou bem no tema do Halloween, mas também não tão macabro assim. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo que eu quero muito, muito saber. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra vocês não perderem nada que está por vir, viu? Um super beijo e feliz Halloween!